Bom dia, turma. Tudo bem? E aí, como foi a prova de sexta-feira? Eu já terminei de corrigir. Bom, realmente acho que a média caiu um pouquinho. E a primeira questão era um semidisco, né? Muita gente não conseguiu, né, olhar ali o semidisco, apesar de que a gente já fez aqui em sala muitas vezes. E para o item B, eu avisei que vocês iam precisar daquela identidade do cosseno ao quadrado ou do seno ao quadrado. Enfim, mas ainda assim não foi ruim, a média só deu uma caída, mas muita gente também já fechou a prova ou chegou perto disso, tá bom? E aí os dois tipos de prova, mesmo que você tivesse um ou outro tipo, mas o caminho dos dois era bem parecido. Tá? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar integrais triplas. Tá? Então, o que é uma integral tripla? Até aqui, nós estávamos estudando integrais para uma função de duas variáveis. Então, você tinha uma função que dependia de x e dependia de y. E você ia integrar essa função por algum motivo. Só que, algumas vezes, você vai querer integrar uma função que depende de três variáveis. Então, imagina que você tem uma função que depende de x, depende de y e também depende de z. Nesse caso, como é que ficaria uma integral? Será que é possível calcular uma integral? Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, eu vou primeiro começar com uma motivação aqui para a gente começar a estudar esse assunto. E a partir de hoje, gente, que a gente vai estudar integrais triplas, esse é o assunto até o final. Então, praticamente, essa é a última parte do nosso estudo de cálculo 2. Bom, então, qual é a nossa motivação que eu vou colocar aqui? Nós já estudamos como você calcula a massa de um objeto bidimensional. Só que, como eu comentei com vocês, na vida real, os objetos eles são tridimensionais. Então, imagina que você tem um objeto tridimensional e você tem a densidade desse objeto. Ou seja, para cada ponto do corpo ali que você tem, você sabe a densidade dele. Imagina, então, que você quer calcular a massa para esse objeto. Como funcionaria? Nesse caso, vamos imaginar que o objeto ele tem esse formato aqui, o formato de uma caixa. Então, desenhar uma caixa aqui, bem simples. Então, ó, esse aqui é o nosso objeto, é uma caixa. E, além do formato dele, imagine que você tem a densidade em cada ponto. Então, ó, agora, o meu objeto ele é tridimensional. Então, só as coordenadas x e y não vão ser suficientes. Como esse objeto é tridimensional, então a densidade ela depende de x, y e z. A pergunta é, como é que eu vou calcular a massa para esse objeto? E eu vou seguir o mesmo raciocínio de antes. O que a gente fazia? A gente pegava o objeto bidimensional, quando a gente tinha um retângulo, por exemplo, né? A gente dividia em subretângulos. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa caixa e vou dividir a caixa em subcaixas, em caixinhas cada vez menores. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou fazer essa divisão dessa maneira aqui. Claro, eu poderia dividir em mais caixas, menos caixas. Aqui, ó. Então, nesse caso, eu resolvi dividir a minha caixa em 8 caixinhas. E eu vou analisar cada caixinha individualmente. Então, vamos analisar primeiro essa daqui. Aí, o que eu vou fazer, gente? Claro que essa caixa, nós estamos olhando no espaço, né? Então, aqui nós temos ainda os nossos eixos. Nossos eixos x, y e z. X, y e z. Então, ó, eu vou olhar para essa caixinha aqui e eu vou escolher um ponto dela, um representante. Nesse ponto que eu escolher, eu vou verificar qual é a densidade para esse ponto. Aí, o que eu vou considerar? Que em toda essa caixinha, a densidade ela é constante.
Ora, se a densidade é constante, só que agora o seu corpo é tridimensional, o que você vai fazer para calcular a massa? Você vai pegar a densidade do corpo, que é constante, e multiplicar, não mais pela área, que agora você tem um corpo tridimensional, mas você vai multiplicar pelo volume. Então, essa densidade aqui, gente, agora ela é unidade de massa por unidade de volume. Então, imagina que, por exemplo, ela é 10 quilos por metro cúbico. Tudo bem? Então, para eu calcular a massa desta caixinha aqui, eu teria que pegar esta densidade, que eu estou considerando constante nesse ponto e em toda a minha caixinha, e multiplicar pelo volume dela. E, mais uma vez, eu estou considerando que eu dividi a minha caixa em subcaixas de mesmo volume, só para ficar mais fácil. E aí, como é que vai ficar, então? A massa, apenas para essa subcaixinha. Então, vou colocar aqui IJK. Ó, antes eu só tinha IJ, né? Porque eu só fazia uma divisão em X e Y. Agora eu tenho que fazer uma partição em X, Y e Z. Então, é IJK. A massa para essa caixinha vai ser igual à densidade no ponto que eu escolhi. Vou chamar esse ponto de X, IJK, estrela, ou asterisco. Y, IJK, asterisco. E Z, IJK. Então, vou ter que pegar essa densidade e multiplicar pelo volume. Esse volume, como é que eu calculo ele? Já que é uma caixa, eu calcularei ele como sendo ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Ou seja, comprimento, largura, altura. Só que eu não vou ficar colocando ΔX, ΔY, ΔZ. Eu já vou chamar esses três aqui de ΔV, porque é o meu volume. Isso aqui me deu a massa de uma única caixinha. Se eu quero a massa total, eu teria que somar a massa de cada caixinha. Nesse caso aqui, então, ficaria assim, ó, a massa total seria aproximadamente, porque a gente fez algumas suposições aqui que não vão me dar ainda a massa total, a massa real, né? Mas eu tenho uma aproximação para a massa. E a aproximação vai ser o somatório de massas dessas caixinhas todinhas. Então, vai aparecer aqui três somatórios. Onde aqui I vai de 1 a N, J vai de 1 a P, K vai de 1 a Q. Eu vou somar cada um desses, que é tudo isso daqui. Então, vai ficar a minha densidade, XIJK, YIJK, ZIJK, ΔV. Isso aqui é só uma aproximação, né? Porém, quanto mais subcaixinhas eu tiver ali, quanto mais caixinhas eu tiver, melhor vai ser a minha aproximação. E se por um acaso N, P e Q tendessem ao infinito, então seria muito melhor a minha aproximação, de modo que eu teria, de fato, a massa do meu objeto, mesmo que a densidade seja variável ao longo da caixa. Então, quando eu colocar o limite nessa soma tripla de Riemann, você já sabe o que vai aparecer, né? Vai aparecer o nosso símbolo de integral, só que agora, aquele mesmo símbolo 3 vezes. Por isso que eu vou chamar de integral tripla. Então, quando eu colocar aqui o limite, eu vou ter finalmente a minha igualdade. Então, a minha massa vai ser a integral tripla, ó, vou colocar assim, sobre uma região, a minha região é uma caixa, vou dizer que essa caixa aqui é um conjunto B, tá? Então, vou até colocar aqui B. Quem vai aparecer aqui? Vai aparecer a minha função, nesse caso é a minha função densidade. X, Y, Z, dV. Então, essa daqui é a nossa integral tripla. E, claro, eu trouxe uma motivação, né? Eu já trouxe uma aplicação. Mas esse raciocínio aqui você pode fazer com qualquer função de 3 variáveis que esteja em uma caixa retangular. Ou seja, cujo domínio dela seja uma caixa retangular. Agora, é importante você observar que no caso que você tem uma função que depende de 3 variáveis, o domínio dela
já está no R3. Tudo bem? Ou seja, isso aqui ó, que eu desenhei foi o domínio da minha função. Se eu fosse fazer o gráfico da minha função, eu teria que fazer no R4, ou seja, na quarta dimensão. Tudo bem? Por isso que nesses estudos de integral tripla, quando a gente for desenhar alguma coisa, a gente vai desenhar sempre o domínio. A gente não vai desenhar o gráfico da função, porque o gráfico da função ela tem 4 dimensões. Tudo bem? Ok. Então, como eu falei, isso aqui poderia ser com qualquer função, mas eu já aproveitei, já trouxe uma aplicação. Então, como é que você calcula a massa de um objeto tridimensional se você sabe a densidade em cada ponto? Você calcula a integral tripla da densidade. E agora vamos trabalhar, vamos resolver alguns exercícios, né? Apesar de que vocês que já sabem integral dupla, fica muito mais fácil de calcular uma integral tripla, já que vocês já devem imaginar que o raciocínio vai ser o mesmo. E eu também acredito que vocês esperam que vai vir um teorema aí, né? Que é o nosso teorema de Fubini, só que agora para integrais triplas. Então vamos ver isso aqui com calma. Vamos no slide aqui, nossa aula 27, integrais triplas. Primeiro nós estamos falando sobre integrais em uma caixa retangular. Então, ó, o que é uma caixa retangular? É quando você tem um conjunto do R3, onde x, y e z estão entre constantes. Nesse caso, eu posso dividir essa caixa em subcaixas de mesmo volume. Então, foi o que eu fiz aí no nosso desenho. Tinha uma caixa maior, dividi em subcaixas. Nesse caso, ó, cada subcaixa, ou cada caixinha, eu consigo calcular o volume dela. É ΔX vezes ΔY vezes ΔZ, o que nós chamamos de ΔV. Assim, a gente formou uma soma tripla de Riemann, que foi essa daqui. Isso me dá uma aproximação. Se eu quero, de fato, o valor, eu faço o limite tendendo a infinito, para L, M e N. Então, ó, quando eu faço esse limite aqui, ó, esse limite bem bonito, né? Se esse limite aqui existe, se ele converge, então eu digo que essa função ela é integrável. E a notação que eu vou usar é esta notação bem aqui, ou seja, aquele símbolo de integral, só que agora 3 vezes. Tudo bem, gente? Interessante, né? Claro que aí eu poderia definir outras integrais com uma função de 4 variáveis, 5, 6, 7, enfim. Aí fica a critério de vocês agora, né? Mas pelo menos vocês já sabem a base para integrar aí uma função de n variáveis. Bom, e nesse caso também se aplica o teorema de Fubini, ou seja, se você quer calcular uma integral tripla, o que você pode fazer é calcular uma integral inteirada. Então, o que é calcular uma integral inteirada? Por exemplo, se eu estou integrando em x, então y e z vão ser constantes para mim, ou seja, eu vou considerar como se fossem constantes e vou aplicar as regras de integração apenas para x. Se eu estiver integrando em y, então x e z vão ser constantes e eu vou aplicar as regras apenas em y. E assim por diante. Já deu para entender, né? Nesse caso que eu estou numa caixa retangular, ou seja, x, y e z estão entre constantes, então tanto faz a ordem de integração. Posso integrar primeiro x, y e z, inclusive vale aquela regra que se você tiver uma função como sendo um produto de uma função que só depende de x, uma que só depende de y e uma que só depende de z, você pode separar em 3 integrais e aí calcular as 3 ao mesmo tempo. Mas isso a gente vai ver também, a gente vai resolver exercício. Então vamos lá, temos aqui logo duas para a gente calcular. Vamos calcular o item A e vamos calcular o item B. Gente, como isso aqui é muito análogo com o que a gente já vinha fazendo integral dupla, você mesmo já pode começar a fazer isso aí no seu caderno. Você não vai ter nenhuma dificuldade. Então, letra A. Tem uma integral tripla sobre um retângulo, uma caixa retangular. A minha função é 2x² yz dv. O meu B, essa caixa onde o x vai de 0 a 3, o y vai de 0 a 2, por último, o z vai de 1 a 3. Então, as informações já estão aqui no quadro, agora a gente vai resolver. Como isso aqui é uma caixa retangular, x, y e z estão entre constantes, tanto faz a ordem de integração. Então, começar por x, y, quanto faz, gente? Então, como é que vai ficar esse integral aqui? Vai ficar integral
Se eu começar com x, então eu vou colocar aqui no interior, né? De 0 a 3, depois de 0 a 2, depois de 1 a 3. A minha função é 2x² vezes y vezes z. Comecei com x, depois y, depois z. Olha, 2 é constante, já vou tirar da minha integral. Aqui, ó, eu tenho uma função que só depende de x, vezes uma função que só depende de y, vezes uma que só depende de z. Então, eu vou separar em 3 integrais e vou resolver simultaneamente. Então, aqui, ó, vou colocar só o pessoal do x. Vai ficar a integral de 0 a 3, x² dx. Vou colocar só o y agora. Integral de 0 a 2, y dy. E, por último, vou colocar só o z. Integral de 1 a 3, z dz. Então, cada integral dessa é uma integral unidimensional. Né? Quando você olha, isso aqui é cálculo 1. Então, vou aplicar o cálculo 1 aqui, aqui e aqui. Nesse caso, a integral é x² sobre 3. Então, vai ficar 2 vezes x³ sobre 3. Vou aplicar o intervalo de 0 a 3. Aqui, para y, vou fazer y² sobre 2. Ainda vou aplicar o intervalo de 0 a 2. E para z, vai ficar z² sobre 2 no intervalo de 1 a 3. Aí já tem um 2 aqui na frente, posso simplificar com um 2 daqui. E vamos ver quanto é que vai dar. Bom, aqui, para o primeiro, quando eu colocar 0, vai zerar. Quando eu colocar 3, vai ficar 3² dividido para 3. 3³ é 27, dividido para 3 é 9. Então, 9 vezes, aqui, no lugar do y eu coloco 2, 2² é 4, dividido para 2 é 2. Está aqui. Quando eu colocar 0, vai zerar. Agora aqui, no z. No z, eu vou colocar 3, ficar 3² é 9, está aqui o 9, menos, no lugar do z, eu vou colocar 1. 1² é 1. Então, aqui vai ficar 9 menos 1, que é 8. 8 vezes 9 dá 72, vezes 2, 144. Então, resposta final, 144. Então, já acabou aqui. Bora olhar para o item B agora. A gente vai aplicar o mesmo raciocínio. Então, vamos voltar para o slide, só para dar uma olhada de como é o item B do nosso slide. Está aí, ó. Bom, o item B, ele é um pouquinho grande, vou fazer no outro quadro. Legal. Item B vai ser integral tripla sobre uma caixa retangular. A função é xz menos y³. Bom, a minha caixa retangular, ela é composta dessa forma. X está entre menos 1 e 1. O y está entre 0 e 2. E o z está entre 0 e 1. E, tendo as informações, vamos lá. Então, como é uma caixa, tanto faz a ordem. Posso começar com z, se eu quiser. Vou colocar de 0 a 1. Depois o y, 0 a 2. Depois o x, menos 1 a 1. Gente, olha o que eu vou fazer. Aqui eu tenho uma subtração. Eu tenho essa função menos essa função. Então, eu já vou dividir em duas integrais triplas. Então, vai ficar essa integral aqui, ou seja, xz. Aqui eu escolhi integrar primeiro em z, depois y, depois x. Aí, menos. Agora, eu vou repetir os intervalos de integração. Menos 1 a 1, 0 a 2, 0 a 1. E aqui, y ao cubo. Aí eu coloco dz, dy, dx. Opa, dx. Aí eu vou resolver isso daqui. Aqui eu vou separar em três integrais unidimensionais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, como é que vai ficar ali? Isso aqui vai ser igual. Integral de menos 1 a 1, x dx. Né? Peguei só o pessoal do x. Vou pegar só o pessoal do y. Integral de 0 a 2 dy, porque nem aparece y ali. E agora o pessoal do z. Integral de 0 a 1,
z dz. Aí menos, vou fazer a mesma coisa com essa integral aqui, ó. Nem tem x aqui, então vai ficar integral de menos 1 a 1 dx. Agora o pessoal do y, integral de 0 a 2, integral de 0 a 2, y ao cubo, dy, integral de 0 a 1, dz. E vamos resolver. Só que, olha só, bem aqui nessa primeira, eu tenho integral de x. Olha qual é o intervalo, gente. Menos 1 a 1. Toda vez que aparece esse intervalo, isso tem que chamar a sua atenção. Porque pode ser que você vá usar alguma propriedade, o que vai facilitar a sua vida. Então, ó, quando eu tenho um intervalo simétrico, nesse caso de menos 1 a 1, eu tenho que olhar para ver se a minha função ela é par ou é ímpar. Porque se for um dos dois, eu posso aplicar aquela propriedade que vai me ajudar. Nesse caso, a função x ela é par. O que vocês acham? Não, ela não é par, mas ela é ímpar. Ela é ímpar? Como é que eu sei que ela é ímpar? É porque f de menos x é igual a menos f de x. Então, se essa função aqui é ímpar, escrever assim, ó, ímpar. O que acontece com uma integral quando a função é ímpar e o intervalo é simétrico? Vai dar zero. Vai dar zero. Então, essa primeira integral aqui dá zero. Então, eu vou perder tempo com essas duas aqui? Não, porque ó, essa integral está multiplicando com essa e com essa. Se essa aqui está dando zero, todo mundo vai dar zero. Pelo menos a primeira parte. Então, se isso aqui zerou, então toda essa primeira parte vai zerar. Então, vou até ignorar isso daqui e vou voltar só para cá. Fazer aqui embaixo. Então, ó, isso aqui vai ficar igual. Aí, esse daqui eu vou resolver, né? Se eu quiser, aqui, né, também é uma função par, porque é constante, poderia colocar duas vezes de 0 a 1. Mas também posso deixar assim. Vamos ver o que vai dar aqui. Então, a integral de dx é o próprio x. Então, aqui vai ser menos x. Aí eu vou aplicar o intervalo de menos 1 a 1. Integral de y ao cubo vai ficar y à quarta sobre 4. E eu vou integrar de 0 a 2. Integral de dz é o z. Vou integrar de 0 a 1. Bom, já tinha o menos aqui. No lugar do x, eu vou colocar 1. Aí, menos. No lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, tem outro menos aqui. Isso é só para o x. Para o y, ó, como tem 0, vou ignorar. Vou colocar só o 2. Vai ficar 2 à quarta, que é 16, dividido para 4. É 4. E aqui no lugar do z, eu vou colocar 1. Vai ficar vezes 1. Agora é só fazer, ó, aqui, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar 2 positivo. 2 vezes 4 é 8, só que tem esse menos aqui na frente. Então, resposta final, menos 8. Então, concluímos aqui mais uma questão. Alguma dúvida nessas duas questões? Essa só foi uma introdução, né? Só para você se acostumar um pouquinho, apesar de que é muito parecido com o que a gente já fazia antes. Tá, gente, agora nós vamos estudar como é que a gente calcula integrais triplas para regiões mais gerais, né? Porque antes você tinha o quê? Você só tinha caixas retangulares. E agora, se for um outro formato? Mas você vai dizer, professor, mas como assim? Quando é que vai ser outro formato? Bom, e na verdade, qualquer objeto, né, tridimensional, deveria ser possível você calcular uma integral tripla. Então, por exemplo, imagina que você tem um paraboloide. Você tem um paraboloide aqui, ó. Você tem um objeto assim. E você quer calcular a integral tripla dele. Aí você fala, mas ele não é uma caixa retangular. Então, vou ignorar? Não. A gente pode usar o mesmo raciocínio das integrais duplas. Ou seja, esse objeto aqui, para esse objeto, não sei trabalhar com ele. Só sei trabalhar com caixa. Mas não tem problema. Esse objeto aqui não é limitado? Então, será que eu não consigo colocar ele dentro de uma caixa? Consigo. Então, essa que seria a ideia. Eu não vou fazer aqui todo o raciocínio, até porque é bem análogo. Mas, ó, a ideia seria, eu colocava esse objeto aqui dentro de uma caixa. Colocava ele dentro de uma caixa, definia uma nova função, que seria uma extensão para ele. Essa nova função
dentro desse objeto aqui original, ela ia ter o mesmo valor de antes, e fora dele, só que dentro da caixa, ela ia ser igual a 0. Com isso, eu ia conseguir aplicar todos aqueles raciocínios e assim conseguiria aplicar o teorema de Fubini, agora que eu estou aqui numa caixa retangular. E a partir daí, você já sabe que eu vou ter que definir o que é uma região do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, que nem a gente fez antes. E a partir daí a gente consegue calcular as nossas integrais. Mas vamos ver com calma aqui no slide como é que vai ser isso daí, como é que vai funcionar. Então, ó, vamos considerar agora o problema de calcular a integral tripla de uma função contínua e a região é limitada, pelo menos a região é limitada. E como ela é limitada, então eu consigo colocar ela dentro de uma caixa retangular. Nesse caso, a gente vai definir uma nova função, como eu já falei, essa função ela vai ser a mesma, só que fora do nosso objeto original, ela vai ser nula, vai ser igual a 0. Com isso, calcular a integral tripla desta minha função aqui equivale a calcular a integral tripla da minha função, que é a extensão, na caixa retangular. E aí eu consigo aplicar, então, o teorema de Fubini. Com isso, gente, vamos definir, então, quais são os tipos de regiões. Olha só, para o caso que eu tenho uma função que depende de 3 variáveis, nós vamos definir 3 tipos aqui, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Qual é o tipo 1? Você vai ter o tipo 1 quando o z, quando a sua variável z, tiver entre duas superfícies, 2 gráficos que dependem de x e y. Então, toda vez que o z estiver limitado entre duas funções que dependem de x e y, então você pode olhar para essa região como sendo do tipo 1. Lembrando que vai ter região que você pode olhar tanto tipo 1, tipo 2, tipo 3, tanto faz, né? Mas aí você, depende do caso, você pode escolher. Mas o tipo 1 ele se caracteriza desta forma aqui. Exemplo, olha esse sólido azul aqui. Você concorda comigo que esse sólido ele está limitado aqui embaixo, na parte de baixo dele, por essa superfície aqui, ou seja, o chão desse sólido, aqui da parte azul, tá? Estou falando da parte azul. O chão, a base desse sólido, eu poderia definir só a base como sendo uma função z que depende de x e y. Ou seja, uma função que depende de x e y, só a parte de baixo. Já a parte de cima do meu sólido, eu também poderia definir como uma outra função que depende de x e y. Nesse caso, então, o meu z ele está acima da minha função u1 e abaixo da minha função u2. Então, o z está limitado. O z está acima da minha função 1 e abaixo da minha função 2. Agora, quando eu tenho isso, gente, quando eu estou colocando essa região como do tipo 1, então, eu vou pegar esse sólido e vou projetar o sólido no meu plano x e y. Então, olha só, toda vez que você tiver uma região do tipo 1, então você vai projetar o seu sólido no plano XY. Então, ó, a projeção desse sólido no plano XY é essa região laranja que vocês estão vendo aqui. Por que isso é importante? Porque olha como vai ficar a nossa integral tripla. Vai ficar assim. Então, nesse caso, olha o que você vai fazer. Você vai calcular obrigatoriamente, primeiro, em relação a z, onde o z ele vai estar entre a função 1 e a função 2, tudo bem? Depois que você integrar em relação a z, a integral que vai sobrar é uma integral dupla, sim ou não? É, porque eu já integrei em z, vai sobrar uma integral dupla. Essa integral dupla, ela vai ser colocada sobre essa região laranja. Então, a integral dupla que sobra é a integral sobre essa região laranja, que é a projeção do sólido no plano XY. Tudo bem? Por que isso é importante, gente? Porque, olha só, da feita que eu integrei o z, vai sobrar uma integral dupla. Essa integral dupla, você pode fazer o que você quiser com ela, desde que seja válido matematicamente. Como assim, professor? Eu quero dizer é que, depois que você já integrou na primeira variável, a próxima integral, que é a integral dupla, você pode usar coordenadas retangulares, você pode usar coordenadas polares.
Você pode olhar, isso aqui é uma região do tipo 1, do tipo 2, lá que a gente aprendeu integrais duplas. Você pode fazer tudo aquilo que você aprendeu, você vai poder fazer aqui. Por isso que agora o nosso foco é saber quem eu vou integrar primeiro. Depois que você integrar primeiro, o resto é o que a gente já sabe fazer. É calcular uma integral dupla. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Vamos resolver isso daqui. Ó. Calcule esta integral sobre essa região. Olha só, nessa região, o meu x ele está entre constantes. Meu x está entre constantes. O meu y está entre duas funções que dependem de x. Então, obrigatoriamente, eu tenho que integrar y antes de x. Tá? Se eu for integrar x primeiro, vai dar errado. Porque o y está entre funções que dependem de x. Só que o meu z está entre funções que dependem de y. Então, entre x e y, eu tenho que integrar y primeiro. Só que entre y e z, eu tenho que integrar z primeiro, porque o z depende de y. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que começar integrando em z, depois em y, depois em x. Então, quem é o primeiro que eu vou integrar? O primeiro que eu vou integrar é z. Então, isso aqui é uma região do tipo 1. Você vai me perguntar, professor, mas que região é essa? Eu gostaria de enxergar essa região. Então, olha só, ignora essa integral aqui por enquanto, ignora essa integral. Nós vamos olhar apenas para essa região aqui, ó, região E. E eu vou mostrar para vocês como seria essa região, pelo menos ter uma ideia, né? Não vou mostrar exatamente, mas a gente vai ter uma boa ideia dela, pelo menos. Então, eu vou começar com essa restrição aqui. O z, ele está entre a função 0 e a função y. Então, a função z igual a 0, no espaço x, y, z, a função z igual a 0 é o quê? É o chão, né? É o plano xy. Então, ó, z está acima do chão e abaixo da função z igual a y. Bom, z igual a y, se você olhar só para o plano yz, seria uma reta, né? Reta de identidade. Mas você não está no plano yz, você está no espaço. Então, uma reta projetada ao longo do eixo x vai dar um plano. Então, esse z está abaixo de um plano e acima do chão, que é outro plano também. Então, aí você já tem a sua primeira restrição. O z está acima do chão e abaixo do plano. Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra. Então, olha só, aqui no GeoGebra, por exemplo, eu posso colocar a função f de xy igual a y. Ó. Então, eu já sei que o meu z está acima aqui do chão e abaixo desse plano. Só que não é só z que tem restrição, y e x também. Então, ó, olhando agora aqui para o plano xy, eu tenho que o meu y está entre x, vou colocar aqui, ó, x, e 2x, né, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Ó, quando eu coloco a restrição aqui para y, que está entre x e 2x, olha como ficou meu plano agora, ficou só esse pedaço aqui. Porque olhando no plano xy, olha só o que está acontecendo aqui, ó. O meu y está acima da reta x e abaixo da reta 2x. Está isso daqui. Só que ainda tem mais restrição, né? Porque senão essa minha região aqui ia ser infinita, né? Ainda falta restrição para x. Qual é para x? X está entre 0 e 1. Então, vamos colocar agora a última restrição. O meu x está entre 0 e 1. Pronto. Ficamos com esse pedaço aqui. Então, ó, na verdade, a minha região está acima do chão e abaixo desse pedaço aqui do plano. Tá? Esse é meu sólido que eu estou integrando. Tudo bem, gente? Então, eu vou olhar esse sólido como uma região do tipo 1. Então, o meu z está acima do z igual a 0 e abaixo do z igual a y. Esse é meu z. Depois, quando sobrar só x e y, eu vou olhar como sendo uma região do tipo 1, porque o y está entre funções que dependem de x. E, por último, eu vou integrar o x, que está entre constantes. Mas tá, vamos voltar então aqui para o slide. E vamos fazer essa integral. Por isso que é legal já saber integrais duplas, porque integral tripla é muito parecido, né? Então a gente nem tem tanto conteúdo novo assim.
Então, a minha integral tripla é da função 2x, yz. Só que quem é a minha região? A minha região são dos pontos x, y, z, que pertence ao R3, tais que x está entre 0 e 1, y está entre x e 2x, e o z está entre 0 e y. Pronto. Vamos agora analisar como é que vai ficar a nossa integral. Eu já mostrei no GeoGebra que a gente vai olhar isso aqui como a região do tipo 1. Se é do tipo 1, então eu vou começar com z. O meu z está entre 0 e y. Então, eu coloquei entre 0 e y. Depois vai sobrar só x e y, né? Depois que eu integrar em z. Aí só que olha só, o x está entre 0 e 1, o x está entre constante, y está entre funções que dependem de x. Então, obrigatoriamente, eu vou integrar primeiro o y, desses dois aqui. Então, eu comecei com z, depois eu vou para y e depois eu vou para x. Então, aqui o meu y, x a 2x, já o meu x vai de 0 a 1. Aqui. A minha função é 2xyz. Estou integrando em z primeiro, depois em y, depois em x. Agora aqui, cuidado, não dá para eu separar em três integrais, porque agora eu não tenho uma caixa retangular, tá? Então, vou ter que integrar de um por um, devagar. Só esse 2, que é constante de verdade, né? Então, 2 eu posso tirar daqui, mas o resto vai ter que ficar aqui dentro. Então, eu vou tirar o 2. Aqui, eu vou integrar a função x, y e z em relação a z. Então, x, y é constante e vou integrar só o z. Z vai ficar z quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar igual. Vai ficar integral de 0 a 1. Integral de x a 2x. 2xy é aqui z quadrado sobre 2. Vou aplicar o intervalo de 0 a y ainda. Depois que eu aplicar, ainda vou integrar em y, depois ainda vou integrar em x. Aqui eu já aproveito para simplificar o 2 com esse 2. Aqui, gente, eu não vou com muito detalhe, né? O 0 vai zerar, y vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ficar y ao quadrado. Depois vai ser integral de 0 a 1, integral de x a 2x. Bom, como aqui vai ficar y ao quadrado, mas aqui já tinha um y, vai ficar y ao cubo. Então, vai ficar x vezes y ao cubo. dy dx. Agora, eu vou ter que integrar em y. O x é constante. A integral desse é y a quarta sobre 4. Vai ficar 1 quarto, integral de 0 a 1, x, y a quarta. Isso de x a 2x. Agora, eu vou substituir o y por esses valores que estão aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 1 quarto, integral de 0 a 1. Tem esse x ainda, vou deixar ele aqui, x, aí vezes. No lugar do y, eu vou colocar 2x, vai ficar 2x elevado a 4. Vai dar 16x a quarta. 16x a quarta. Menos, no lugar do y, eu vou colocar só o x, vai ficar x a quarta. X a quarta. 16x a quarta menos x a quarta vai ficar 16 menos 1, que é 15. Então, isso aqui vai ser 1 quarto, integral de 0 a 1, aqui vai dar 15. 15x a quarta vezes x, então vai ficar x a quinta. Vai ficar assim. 15 é constante. Aqui, integral a x elevado a 6 sobre 6. Então, isso aqui vai ser igual a 15 sobre 4 vezes x elevado a 6 sobre 6. Isso de 0 a 1. Posso simplificar esse 15 com esse 6, dividir por 3. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 5. Esse x a sexta, quando eu aplicar esse intervalo, vai ficar 1. Né? Já que 0 vai zerar, 1 a sexta é 1. Então, vai ficar só 5 dividido 4 vezes 2, 8. Está aqui.
Então, 5/8 é a nossa resposta final. Tudo bem, gente? Tá tranquilo, né? Então, vamos passar para o próximo exercício. Se qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Bom, o que seria então agora uma região do tipo 2? A região do tipo 2 é quando a nossa variável x está entre funções que dependem de y e z. Então, agora você já sabe o que vai ser o tipo 3, né? Se a do tipo 1 é quando o z está entre funções que dependem de x e y, e tipo 2 é quando o x está entre funções que dependem de y e z, então tipo 3 é quando o y estiver entre funções que dependem de x e z. Como seria isso, né? Olha, agora, antes, né, vamos voltar aqui rapidinho. Aqui no tipo 1, é o z que está entre funções, certo? Então, eu olhava para o meu objeto no sentido do eixo z, ou seja, eu olhava ele como se fosse no sentido da altura. Eu olhava assim, ó. Perceba que eu estou olhando de baixo para cima, ou seja, conforme aqui o eixo z. Agora que eu vou ter uma região do tipo 2, ou seja, é x que está entre funções que dependem de y e z, eu não vou mais olhar o meu sólido na direção do eixo z. Eu vou olhar na direção do eixo x. Então, é como se eu tivesse uma superfície aqui, ó, agora de lado, né? É basicamente isso, mas eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, ó, isso daqui agora, tá? Então, ó, perceba que nesse caso aqui, eu estou olhando o meu sólido na direção do eixo x. Então, o meu sólido está aqui, ó. Então, perceba que o meu sólido ele está sendo limitado por essa face aqui, ó, essa face bem aqui. Essa face é uma superfície. Eu posso descrever essa superfície como sendo uma função que depende de y e z. E ele também está limitado por essa outra face, mais para cá, ó. Essa outra face também eu posso descrever como sendo uma superfície que depende de y e z. Quando você olha uma região do tipo 2, numa integral tripla, você está olhando na direção do eixo x, então a sua projeção do sólido vai ser no plano y, z. Por isso que a projeção está bem aqui, ó. Então a sua projeção está no plano y, z. E agora você também já sabe o que vai acontecer geometricamente falando no tipo 3. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá, então com isso vamos resolver aqui mais um exercício, ó. Ah, sim, esqueci de falar, né? Então, na hora que você for calcular a integral tripla, você obrigatoriamente vai calcular primeiro em relação a x e depois é uma integral dupla. E aí você vai resolver lá o que você vai fazer com a sua integral dupla, tá? Você vai escolher na hora. Então, olha só, vamos calcular esta integral sobre esta região. Olha, aqui não tem muito mistério, né? Porque olha só, olha qual é a minha região. O y está entre constantes. O z está entre constantes. Ah, então isso aqui é uma caixa retangular? Não. É só o x que está entre uma função, que nesse caso só depende de z. Então, se é só o x que está limitado entre funções, né, sem ser constantes, então aqui é do tipo 2. Não tinha nem como ter dúvida nesse caso, né? Então, vamos ver como é que vai funcionar para essa questão. Vamos lá, segundo exercício. Nós temos uma integral tripla. A função é z sobre y mais 1. E quem é essa minha região? São os pontos que pertencem ao R3, tais que 0, ou melhor, x está entre 0 e a função 1 menos z quadrado. O y está entre 0 e 1. E o z também está entre 0 e 1. Primeiro a gente vai desenhar essa região. Aliás, isso aqui é uma boa questão de prova, né? Se eu mostrar para vocês, poderia ser uma questão de prova. Tá aqui, ó, calcule, ou então, primeira questão, faça o esboço dessa região aqui. Segunda questão,
calcule essa integral tripla sobre esse conjunto que você desenhou. Tá? Então, vamos ver. Vou fazer aqui primeiro. Vou fazer aqui nossos passos, 3 eixos. Então, aqui o eixo X, eixo Y, eixo Z. Olha só, gente. Aqui, eu tenho que o x ele está abaixo dessa função aqui, raiz de 1 menos z quadrado. Aqui eu não aparece o meu y, né? Nessa minha desigualdade, que o y não aparece. Então, primeiro, ó, uma dica, já que o y não aparece, vamos olhar para essa região aqui só no plano xz. Só no plano xz. No plano xz, como seria esse desenho só no plano xz? Ó, acho que o pessoal já está ciente do que vai acontecer aqui, né? Vamos pegar essa função aqui, ó. A função é x, deixa eu fazer aqui embaixo, x igual a raiz de 1 menos z quadrado. Raiz de 1 menos z quadrado. Se eu elevar ao quadrado as duas e ajeitar essa equação, vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Desculpa, z. Está acostumado, né, com y. Está aqui. Z. Tá? Isso aqui é uma função do quê, gente? É uma equação do quê? Da circunferência na origem, raio 1. Só que, claro, quando eu faço a volta, eu igualei aqui, ó, eu isolei o x, aqui era para aparecer mais ou menos, né? Eu só estou considerando o quê? O mais. Então, isso aqui não é uma circunferência completa, é uma semicircunferência. Tudo bem? Essa semicircunferência é para o lado positivo do x. Então, ó, no plano xz, se eu fosse desenhar essa equação aqui de baixo, ó, ela seria uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, você poderia imaginar algo mais ou menos assim, ó. Uma circunferência, centro na origem, raio 1. Estou olhando só para o plano xz. Tudo bem? Só que não é a circunferência completa, é uma semicircunferência, só para o lado positivo de x. Então, ó, eu vou estender aqui o meu eixo z, porque agora, ó, eu quero só a parte positiva voltada para o eixo x. Tá? Então, aqui, ó. Então, é como se eu tivesse só meia circunferência. Claro, mas eu estou no espaço, né? Se eu estou no espaço, então eu teria que estender isso aqui ao longo do eixo y e ia ter tipo uma calha aqui. Mais ou menos isso. Só que não para por aqui. Não para por aqui. Olha só, porque eu ainda tenho limitações para y e para z. O meu y e o meu z, eles estão entre 0 e 1. 0 e 1. Então, na verdade, gente, quando eu olho para o plano YZ, eu tenho um quadrado, onde o y está entre 0 e 1, o z está entre 0 e 1. Então, poderia colocar bem aqui, ó. Aqui 1, aqui 1. Só que aqui eu errei, né? Porque se eu coloquei 1 aqui, deixa eu apagar. Porque se a minha semicircunferência está aqui, não pode ter dois valores 1, né? Fazer de novo o quadrado. Porque eu já estava dizendo que aqui era 1. Então, o quadrado tem que começar aí agora. Tá aqui, ó. Então, vai ser mais ou menos aqui. Então, olha só. Ao invés de desenhar a calha, tipo uma calha infinita, eu vou desenhar ela só acima do meu quadrado. Então, eu só vou estender essa calha sobre, ou seja, acima desse meu quadrado aqui. Então, nesse caso, ó, nem vai aparecer essa parte aqui de baixo, nem vai aparecer, e eu vou estender só aqui. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. E aqui eu posso apagar, né? Que eu não vou mais usar essa parte, nem vou usar essa parte aqui. Então, ó, eu tinha só esse pedacinho de calha, e ao invés de eu estender toda ela, eu estendi só durante o meu quadrado, só enquanto durou o quadrado. Ó. Acabou o quadrado, acabou a minha extensão. Então, esse daqui
este daqui que vocês estão vendo, ó, é justamente o nosso objeto. Deu para entender, gente? O que foi que a gente fez aqui? Ó, então, a gente fez bem devagar, a gente fez com calma. A gente primeiro desenhou a circunferência toda no plano XZ. Depois eu falei, não é a circunferência toda, é só a semicircunferência. Apaguei, deixei só uma semicircunferência. Só que não é... A semicircunferência, você ia estender ela infinitamente. Só que não é para estender infinitamente. É só para estender sobre esse quadrado aqui. Porque o y e o z estão entre 0 e 1. Estendendo só esse pedaço da semicircunferência sobre o quadrado, eu ia ter esse sólido aqui. Então, essa é a minha região. Agora, a gente vai calcular a integral dela. Então, aqui é 1 também. E agora nós vamos calcular. Por isso que eu disse, aqui é uma boa questão de prova, né? Boa questão de prova. Vamos fazer aqui. Tá, então nessa região aqui, obrigatoriamente, eu vou começar integrando em x, né? Já que o x é o único que está entre funções. Então, 0 até raiz de 1 menos z quadrado. Depois, como y e z estão entre constantes, eu tenho um quadrado aqui, tanto faz que eu vou integrar depois. Então, vou colocar aqui 0 a 1, 0 a 1. A minha função é z sobre y mais 1. Estou integrando primeiro em x, aí depois tanto faz, y e z. Tá, então, vamos fazer essa integral. Eu vou integrar em x. Aqui nem aparece o x. Então, isso aqui é constante. Vai ficar constante vezes x. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, a própria função, que é z, y mais 1, e aqui x. Eu vou aplicar no intervalo de 0 até 1 menos z quadrado. Depois eu vou integrar em y, depois eu vou integrar a z, tanto faz. Bom, quando eu colocar 0, vai zerar. Então, no final, vai ficar só, no lugar do x, essa raiz quadrada. Então, vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, z vezes raiz quadrada de 1 menos z quadrado, dividido por y mais 1, dy dz. Como eu estou num retângulo, nesse caso aqui um quadrado, eu posso, se eu quiser, eu poderia inverter aqui a ordem de integração. E se eu quiser também, eu posso analisar se essa função aqui talvez não seja uma multiplicação, né? Uma função que só depende de z, vezes uma multiplicação que só depende de y. Você vai dizer, não, professor, não é uma multiplicação, é uma divisão. Eu tenho uma função que só depende de z, dividido por uma função que só depende de y. Não tem problema, porque toda divisão é uma multiplicação. Então, olha só, olha o que eu vou fazer com esta integral aqui. Ela vai ser igual integral de 0 a 1, colocar o z, z vezes raiz de 1 menos z quadrado, dz, integral de 0 a 1, 1 sobre y mais 1, dy. Todos concordam? Né? Só ver, ó, 1 sobre isso vezes isso é a mesma coisa que estava anteriormente. Agora sim, vou calcular essas duas integrais aqui separadamente. Para essa daqui, eu vou usar substituição, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou chamar esse pessoal que está aqui dentro, ó, esse pessoal que está bem aqui, eu vou chamar de u. Então, vai ficar u igual a 1 menos z quadrado. Então, du vai ser igual... Aqui, a derivada desse é menos 2z dz. Tá? Então, no lugar de dz, eu vou ter du dividido por menos 2z. Você pode colocar isso se você quiser. Tá? Então, como é que vai ficar isso daí? Vai ficar, ou melhor, né? No lugar de z dz, vai ficar du sobre menos 2. Tá, isso aqui vai ser igual. Integral. Se o z é 0, o u vai ficar 1 menos 0, que é 1. Se o z é 1, vai ficar 1 menos 1, que é 0. Está aqui. Essa raiz quadrada vai ficar raiz de u, porque eu chamei todo mundo aqui de u. E no lugar do z vezes dz, z vezes dz, eu vou ter du sobre menos 2. Então, vou colocar o du aqui e
esse menos 2, né? Ou seja, a divisão menos 1 sobre 2, vou colocar aqui fora. Tá? Então, ficou assim a minha integral. Essa integral aqui, gente, você já consegue resolver. Qual é a integral de 1 sobre y mais 1? Isso é o log natural de y mais 1. Isso mesmo. Então, vai ficar log natural de y mais 1. Aqui seria módulo, mas pelo intervalo vai dar sempre positivo. Isso daqui. Tá, agora esse daqui, ó, no lugar do y, quando eu colocar 1, vai ficar 1 mais 1 log natural de 2. Quando eu colocar 0, vai ficar log natural de 1, que é 0. Então, isso aqui vai ficar só log natural de 2. Então, isso aqui vai ser menos log natural de 2 sobre 2, que tinha esse sobre 2 aqui. Esse intervalo de integração está de 1 a 0. Não gostei, eu queria que fosse de 0 a 1. Posso inverter? Pode. Vou colocar aqui, ó, de 0 a 1. Só que se eu inverter, tem que mudar o sinal. Então, aqui agora vai ficar positivo. Sim, e a minha função é raiz de u, que é a mesma coisa que u elevado a meio. Pronto, está acabando. Isso aqui é só cálculo 1 agora. Então, continuando, isso aqui vai ficar log natural de 2 sobre 2. Aqui eu vou aplicar a regra. Vai ficar u elevado meio mais 1 é 1,5, né? Ou seja, 3 sobre 2. E aqui embaixo também vai ficar 3 sobre 2. Isso eu vou aplicar de 0 a 1. Posso simplificar este 2 com esse 2. No final, quando eu colocar 1, vai ficar 1. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, resposta final, log natural de 2 dividido para 3. Então, acabou. Mas acho que nessa questão, acho que a parte mais desafiadora era desenhar a região, né? Depois disso, ficou mais simples para a gente, né? Tá, então vamos ver agora a região do tipo 3, apesar de que você já sabe o que é. Vamos lá, região do tipo 3. Nesse caso, é o y que está entre funções que dependem de x e z. Então, nós vamos olhar na direção do eixo y e a nossa projeção vai estar no plano xz. Então, seria, por exemplo, isso daqui. Vocês estão vendo aí na imagem. Exemplo. Ah, tá. Sempre esqueço, né? Então, nesse caso, eu vou ter que integrar primeiro em relação a y e depois eu posso integrar aí como eu quiser, já que eu vou ter uma integral dupla. Tá, pronto. Vamos resolver isso daí. Calcule esta integral, né, sendo aqui esta região. Olha só, nesse caso aqui, o meu x está entre constantes. Então, a priori, deixa o x aí. O meu z está entre funções que dependem de x. Então, obrigatoriamente, o meu z, eu tenho que integrar ele antes do x. Quando eu olho para y, olha só, o y está entre uma função que depende de x e z. Então, aqui acabou. Acabou porque eu vou ter que ser obrigado a integrar primeiro em relação a y. Tá? Primeiro em relação a y, depois em relação a z, depois em relação a x. Então, vamos lá. Essa daí, gente, acho que eu vou até passar um dever de casa. Use o GeoGebra para você tentar analisar como é esse sólido, tá? Eu já fiz isso, ficou bem interessante. Mas eu vou deixar ele como dever de casa. Até porque ainda tem outras questões para a gente fazer. Então, essa daí a gente vai só resolver mesmo. Então, ó, terceiro exercício. A integral é x² vezes seno de y, sendo que a nossa região são os pontos x, y e z, pertencente ao R3. X está entre 0 raiz de π. Y está entre 0 xz. E o z está entre 0, é o z que está entre 0 e x. Tá, como a gente já comentou, isso daí é uma região do tipo 3, então, obrigatoriamente, eu vou integrar em y primeiro. Então, vamos resolver aqui agora. Então, vou calcular a primeira integral em relação a y, que vai de 0 a xz.
Depois, em relação a z, que vai de 0 a x. E por último, em relação a x, que vai de 0 até raiz de π. A minha função é essa, ela é x² seno de y. Aqui, eu estou integrando primeiro em relação a y, depois em relação a z, depois em relação a x. Então, nesse caso, que ele já me deu aqui a minha região, a não ser que o problema pedisse, não precisaria desenhar necessariamente, né, que nem a gente fez anteriormente. Ó, daqui, eu já consigo montar minha integral tripla e já consigo resolver. Então, vou integrar primeiro em relação a y. Então, isso aqui para mim vai ser constante. Vou integrar só a função seno. Integral da função seno menos cosseno. Então, isso aqui vai ser o menos, eu vou colocar aqui fora, menos integral de 0 a raiz de π, depois integral de 0 a x, x² cosseno de y. Só que eu ainda vou substituir o y por 0 e por xz. Depois ainda vou integrar em relação a z, depois ainda vou integrar em relação a x. Então, isso aqui vai ser igual a menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x². Agora, no lugar do y, eu vou colocar xz. Então, vai ficar cosseno de xz. Menos, no lugar do y, eu vou colocar 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar 1 aqui. Depois ainda vou integrar em z, depois ainda vou integrar em relação a x. Aí tá, gente, o que dá para fazer aqui? Eu já posso separar isso aqui em duas integrais, se eu quiser. Então, isso aqui vai ficar igual. A primeira é quando eu multiplico o x² vezes o cosseno. Então, vai ficar menos integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x² vezes o cosseno de xz. Essa é a primeira. A segunda é quando eu multiplico x² vezes menos 1. Vai ficar menos x². Com esse menos aqui vai ficar mais. Então, mais integral de 0 a raiz de π, integral de 0 a x, x² dz dx. Agora, vamos resolver essas duas integrais aqui. Gente, essa daqui, ó, eu vou integrar em relação a z. Então, x² é constante para mim. Vou integrar só esse daqui. A integral do cosseno, olha só, cosseno de uma constante vezes z. Olha só, integral, vamos lá, integral do cosseno, como era no cálculo 1, de uma constante vezes x. Como é que era isso daqui? Isso aqui não era seno de kx sobre k? Porque ó, quando tu derivava isso daqui, ficava cosseno de kx vezes k, que simplificava e voltava para cá. Não era assim? Aliás, deixa eu melhorar aqui esse meu exemplo. Deixa eu colocar em relação a z, né? Pronto, não era isso daqui? Ó, integral do cosseno de kz é igual a seno de kz sobre k. Deriva isso daqui, vai ficar cosseno de k vezes z, vezes o derivado de dentro, que é k, simplifica com esse, volta para cá. Só que a minha constante ali não é o x, então vai ficar, a integral daquilo vai ficar seno de x vezes z sobre x. Tudo bem? Então, e aqui, não preciso falar, né? Porque ó, vou integrar em relação a z, então vai ficar x² vezes z. Então, isso aqui vai ser, para o primeiro caso, vai ficar menos integral de 0 raiz de π, x². Agora, a integral é seno de xz dividido para x. Aí depois, eu ainda vou aplicar o intervalo, né? De 0 a x, porque aqui eu só calculei a integral, ainda vou aplicar o intervalo. E por último, ainda vou integrar em relação a x. Isso para o primeiro. Para o segundo é mais simples, vai ficar mais integral de 0 a raiz de π. A integral de x² em relação a z vai ficar x² vezes z. E eu vou aplicar o intervalo de 0 a x, depois ainda vou aplicar a integral em relação a x. Aqui, ó, se eu quiser, eu já posso simplificar esse x com esse x. Bom, e aqui no lugar do z vai ficar x ao cubo. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então, isso aqui vai ser... Agora, já vou começar pelo final ali. Vai ficar integral de 0
a raiz de π, x ao cubo, dx, menos... Bom, agora aqui, no lugar do z, eu vou colocar x. Vai ficar x vezes x, vai ficar x quadrado. Quando eu colocar zero, vai ficar seno de zero, que é zero. Então, só importa esse daqui. Então, a integral final vai ficar integral de zero a raiz de π. Ainda sobrou um x aqui fora. Então, x vezes seno dx quadrado. dx. Vai ficar isso daqui. E agora? Agora eu vou usar a substituição de novo. Vou até fazer aqui do lado logo. Então, qual é a substituição? Meu u vai ser x quadrado, du vai ser 2x, dx. Vocês já repararam que isso aqui, na verdade, era o nosso jacobiano, nosso fator de correção lá do cálculo 1? Porque o jacobiano não é integral, integral não, desculpa, não é a nossa... É o determinante daquela matriz 2 por 2, só que aqui só tinha uma variável. Então, a matriz, né, vai ser só a derivada dele mesmo. Está aqui, 2x. Tá, então, você já fazia isso. Isso aqui é o nosso fator de correção. Mas isso é só uma observação. Tá, então eu vou aplicar isso aqui lá, né? Então, eu já tenho x dx. Então, nesse caso, x dx vai ser meio vezes du. Então, isso aqui é igual. Tá, aqui vai ficar x à quarta sobre 4. Isso de 0 até raiz de π. Aqui vai ficar menos meio. Integral. Aí aqui, o x dx virou o meio du. Aqui vai ficar seno de u du. Agora os intervalos aqui. Quando x é zero, u é zero também. Quando x é raiz de π ao quadrado, vai ficar π. Vai ficar assim. Agora vamos lá. Esse aqui vai ser igual. Aqui, quando eu colocar zero, vai zerar. Raiz de π elevado a 4 é π ao quadrado. Então, esse aqui vai ser π ao quadrado sobre 4. Aqui, a integral do seno é menos cosseno. Então, aqui vai ficar mais meio cosseno de u. E aqui eu vou aplicar de 0 a π. Isso aqui vai ser π ao quadrado sobre 4 mais meio. Agora aqui. Cosseno de π é menos 1. Vai ficar menos 1 menos. Cosseno de 0 é 1. Vai ficar menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Dividido para 2, isso tudo aqui é menos 1. Então, resposta final vai ficar π ao quadrado sobre 4 menos 1. Repare que isso aqui ainda é um valor positivo, tá? Porque π ao quadrado, que é um pouco mais π, 3,14. Ao quadrado vai ficar um pouco maior que 9, dividido para 4 vai dar um valor maior que 1. Menos 1 ainda vai ser um valor positivo. Mas também não teria problema se desse negativo, né? Já que não tem nenhuma aplicação aí por trás. E é isso, gente. Alguma dúvida nessa parte? Tá bem tranquilo ainda, né? Tá, então vamos lá. A gente ainda tem aqui alguns minutos. Eu queria então partir para a última parte dessa aula, que é falar um pouco de aplicações. Na verdade, eu já até falei. Uma das aplicações é a aplicação de massa. Eu já usei isso como motivação. Mas tem mais uma também que eu queria ver hoje. Então, última parte da aula. Vamos falar aqui sobre aplicações. E a primeira eu já vi. Então, se você tem uma região e você sabe a densidade nesse sólido e você quer a massa, você vai calcular a integral tripla da densidade, da função densidade. Só que tem outra aplicação interessante, olha só. Imagina que você quer calcular o volume de um sólido que ocupa uma região. Para você calcular o volume, basta você calcular a integral tripla da função unitária, que nem a gente fazia lá na integral dupla. Só que lá, quando você calcula a integral dupla de uma função unitária, você tem a área da região. Aqui, se você calcular uma integral tripla da função unitária, você vai ter o volume do seu sólido, né? Então, é basicamente isso. Vamos lá, então. Vamos resolver aqui alguns exercícios ainda. Primeiro, uma massa está distribuída sobre um sólido limitado por essas superfícies, de modo que a densidade é dada em da densidade aqui. A densidade está em quilo por metro cúbico. E o que ele me pede é, calcule a massa total do sólido. Então, vamos fazer isso daí.
Voltar aqui primeiro o quadro. Bom, vou colocar aqui as informações que ele me deu. Ele me diz que a região está limitada por essas duas superfícies. Quais superfícies? Y igual a x² mais z² e y igual a 4. Ele também me diz que a densidade é igual à função raiz de x² mais z². Pronto, vamos resolver. Gente, primeira coisa, isso aí ele quer que você calcule a massa do sólido da sua região. Porém, eu ainda não preciso dessa informação aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui é só quando eu já souber qual é a minha região, qual é o meu sólido. Depois que eu souber, tudo bem, eu vou montar minha integral tripla e vou colocar essa função. Mas, por enquanto, o meu objetivo é achar minha região. Então, por enquanto, ó, vamos colocar de lado essa informação e vamos olhar para cá. Então, a nossa região é um sólido limitado por essas duas superfícies, essa daqui e essa daqui. Essa daqui, gente, você já sabe que superfície é essa? Y igual a 4? Isso falando do R3, né? Falando do R3, isso aí é um plano. Quando você tem Z igual a alguma constante, YX, isso aí é um plano. Um plano que corta, né, o seu eixo Y no valor 4. Então, como se você tivesse ali o valor 4, só que você não tem nenhuma restrição nem para x nem para z. Então, isso se torna um plano. Tudo bem? Um plano paralelo ao plano XZ. E essa daqui? Você já sabe que figura é essa daqui? Você já deveria saber, né? Pelo menos isso aqui, na verdade, é um paraboloide. É um paraboloide, Lembra, ó, z igual a x² mais y². Se eu pedir para você, faz o gráfico disso. Faz aí as curvas de nível, faz a seção transversal lá no plano XZ, no plano YZ, isso não vai te dar um paraboloide, né? Só que qual é a diferença agora? É que esse paraboloide, ele não vai estar com a concavidade apontada para o eixo Z, ele vai estar com a concavidade apontada para o eixo Y. Essa que vai ser a diferença, então vai ser como se fosse um paraboloide, só que de lado. Tá? Então, esse que a gente vai desenhar aqui. Então, ó, fazer aqui do lado. Eu tenho os meus 3 eixos e eu vou desenhar um paraboloide, só que ao invés de ele estar voltado aqui para o eixo Z, eu quero desenhar ele voltado para o eixo Y. Então, o que eu faço? Primeiro eu faço uma parábola. Faço uma parábola aqui, ó. Depois eu faço aqui uma circunferência. Então, esse daqui é o nosso paraboloide. Agora, isso é uma das superfícies. A outra superfície, como eu já comentei, é um plano. Um plano que corta ali o eixo Y no valor 4 e é paralelo ao plano XZ. Então, a outra superfície seria algo mais ou menos assim. Seria um plano que corta aqui, ó, o meu eixo Y exatamente no valor 4. Gente, então olha só, a nossa região é limitada por esse paraboloide e pelo plano. Então o que está acontecendo? Ó? Eu tenho aqui, digamos, o paraboloide e eu tenho um plano bem aqui. Então essa região aqui, ó, que está, digamos, dentro do paraboloide, limitado por, o plano é como se fosse a tampa dele, né? Essa é a nossa região. Tá? Então a nossa região, ó, ela é isso aqui. A nossa região, vou colocar ela como sendo isso daqui. Ok. Então, essa região aqui, ó, eu vou olhar essa região como sendo de qual tipo? Tipo 1, 2 ou 3? Bom, nesse caso, eu vou olhar a minha região como do tipo 3. Ou seja, o y está entre duas funções. Quais funções? Ó, na direção do eixo y, perceba que o y está sempre aqui à direita do meu paraboloide e está sempre à esquerda do meu plano.
Então, o meu y, aqui, ó, olhando isso aqui como do tipo 3, o meu y, ele está sempre à direita do meu paraboloide, que é x² mais z². E está sempre à esquerda do meu plano y igual a 4. É isso aqui. É isso que está acontecendo. Ok. Se eu vou olhar essa região como do tipo 3, então é importante também para mim olhar a projeção dela, ou seja, a sombra dela no plano XZ. Quando eu projeto a sombra dela aqui no plano XZ, o que vocês acham que vai me dar isso daqui, gente? Vai me dar um disco, uma circunferência. Porque, ó, quando o meu plano ele corta o meu paraboloide, essa região que forma aqui é um disco. Né? Você tem uma circunferência, você tem um disco. Então, é esse disco que você vai projetar aqui. Então, deixa eu fazer de outra cor. Então, ó, quando você projeta essa interseção, você vai ter aqui, ó, uma circunferência, tá? Claro que aqui tinha que fazer um pouco mais forte aqui. Tá? Então você tem, ó, aqui no plano XZ, você tem essa circunferência bem aqui. Tá? Então aqui eu tenho a região e aqui eu tenho só a projeção dela no plano XZ. Detalhe agora, gente, essa circunferência aqui, ó, esse disco que se formou, ela é um disco, centro na origem, e qual é o raio dele? O raio é 2, muito bem. Por que o raio é 2? Porque, ó, quando eu faço interseção, isso daqui igual a 4, então isso aqui 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então esse raio aqui, ó, ele vale 2. Aqui também o raio vale 2. Mas tá. Mas por enquanto eu só quero saber a restrição para y. Como a região do tipo 3, eu vou começar integrando ali em relação a y. Depois eu vou olhar para outra região que se formou aqui. Essa região aqui nova eu vou chamar de região D. Tá? E essa daqui é a minha região E. Então, vamos lá, vamos montar a nossa integral. Então, a nossa massa, eu já sei que ela vai ser integral tripla da densidade. Como é uma região do tipo 3, eu vou começar integrando em y. O y está entre x² mais z² e 4. A minha função é essa daqui. Então, é raiz de x² mais z². E eu estou integrando primeiro em relação a y. Essa é a nossa primeira integral. Depois que eu integrar isso daqui, gente, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar uma integral dupla sobre aquele meu disco, tá? Estou chamando de região D. E depois eu escolho o que eu vou fazer com aquele disco, que tipo de técnica eu vou usar para calcular. Mas o mais importante agora é calcular logo essa primeira integral. Quando você olha para a minha função, ó, não aparece y aqui. E eu vou integrar em relação a y. Então, isso aqui para mim é constante. Constante, a integral vai ficar constante vezes y. Então, isso aqui vai ser integral dupla dessa função, que é raiz² de x² mais z² vezes y, e eu ainda vou aplicar no intervalo, que é x² mais z², e aqui em cima 4. Depois, eu ainda vou calcular uma integral dupla. Tá, então, ó, aqui eu só vou substituir. No lugar do y, eu vou colocar 4, aí menos, eu vou colocar isso daqui. Então, vou escrever aqui embaixo. A massa vai ser integral dupla, raiz² x² mais z². Agora, no lugar do y, eu coloco 4, menos no lugar do y, eu coloco isso daqui. Então, é menos x² mais z². Pronto. Depois que eu já integrei em relação a y, sobrou uma integral dupla, gente. Integral dupla sobre aquela região que eu já sei que é um disco. Então, aqui eu vou usar o quê? Eu vou usar coordenadas polares. Então, para esse disco aqui, ó, que eu coloquei de azul, o R está entre o Q e o Q? O R está entre 0 e 2. E o θ?
está entre 0 e 2π. E olha só, eu estou usando coordenadas polares no plano XZ. Então, isso daqui, ó, x² mais z² vai ser igual a r². E essa raiz aqui, ó, raiz de x² mais z², isso aqui é igual a r. Tá? Então, ó, isso daqui tudinho vai virar só r². Isso daqui vai virar r. Então, olha como é que vai ficar nossa integral. Integral. Aqui eu estou no retângulo polar, tanto faz com quem eu vou começar. Vou colocar de 0 a 2, 0 a 2π. Isso daqui vai ser 4 menos r². Isso aqui vai ser só r, só que ainda tem meu jacobiano, né? R vezes r vai aparecer r² de novo. Aqui eu estou integrando em r, depois em θ. Ó, tudo isso daqui só depende de r, então vou separar em duas integrais logo. Isso aqui vai ser integral de 0 a 2π dθ. Integral de 0 a 2, é que eu vou distribuir. r² vai ficar 4r² menos, isso daqui vai ficar r elevado a 4. Bom, essa primeira integral vai dar 2π, então não vou fazer muita coisa com ela. Vou escrever aqui embaixo. A massa vai ser 2π. Aqui, as integrais vão ser 4r³ sobre 3 menos r⁵ sobre 5. Isso de 0 a 2. Aqui eu já vou colocar o MMC, que é 15. Então, isso aqui vai ser igual a 2π sobre 15. Deixa eu pegar aqui outro. Aqui vai ficar 2π sobre 15. Vamos lá, gente. Quando eu colocar 0, vai zerar, né? Então, só vou olhar para o 2 mesmo. 15 dividido para 3 é 5. Então, vai ficar 5 vezes... No lugar do R, eu coloco 2. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 4, 32. Então, vai ficar 5 vezes 32 menos 15 dividido para 5 é 3. 3 vezes 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32 também. 32. 5 vezes 32 menos 3 vezes 32, conserva o 32. 5 menos 3 é 2. 2 vezes 32 é 64, vezes 2, 128. Então, resposta 128 dividido para 15 π. Como é massa agora, né? Então, isso aqui são quilos. E pronto. Diga, Jefferson. Onde, Jefferson, desculpa? Por que o raio de 0 a 2? Tá, boa pergunta. Porque aqui, ó, eu estou fazendo a projeção desse meu sólido, certo? Esse meu sólido é limitado até o plano. Quando o plano corta o paraboloide. Quando o plano corta o paraboloide, eu tenho uma interseção. A interseção dessa superfície com essa. Quando você iguala essa superfície, isso igual a isso, o que você tem na projeção? Aí, pois é, aqui igual a 4, que no caso é 2 ao quadrado, por isso que o raio é 2. Tá bom? Isso, a gente igualou para achar a interseção para poder projetar. E aí, por isso que a gente achou esse disco de raio 2. Bem? Então, essa foi a nossa resposta. Vamos para a última questão. Vamos lá, a gente tem 10 minutos, suficiente. Essa segunda é muito legal também. Ó. Calcule o volume do tetraedro limitado pelos 4 planos. Essa é bem divertida. A gente vai terminar com essa questão. Aqui eu só vou colocar os planos. Os planos são x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, x mais y mais z igual. Pronto, vamos fazer. Tá, então olha só.
ele quer o volume da região que é limitada por 4 planos. Então, ele já me diz que isso são planos, né? X igual a 0 é um plano, y igual a 0 é outro plano, z igual a 0 é outro plano, e x mais y mais z igual a 1 é um 4º plano. Quando você faz esses 4 planos, você desenha, você percebe que eles delimitam uma região. Essa região ele já nos adianta que é um tetraedro, né? Então, é como se fosse uma pirâmide ali de base triangular. Mas vamos desenhar, vamos tentar entender melhor como é essa região. Então, gente, olha só, vou colocar aqui os meus eixos. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. Olha, quando você tem x igual a 0 é quando você está no plano YZ. Então, seria essa parede aqui. Quando você tem y igual a 0, você está no plano XZ. Então, é como se fosse essa parede bem aqui. E quando você tem z igual a 0, é o chão, é o plano XY. Então, você tem essa parede aqui. Ó, então, você já sabe que essas 3 paredes estão limitando aqui nosso sólido. Agora, falta desenhar esse daqui, ó, x mais y mais z igual a 1. Para eu desenhar esse meu sólido aqui, eu vou fazer as projeções dele nos planos. Por exemplo, digamos que eu quero saber como é que essa figura ela se comporta no plano YZ. Se eu estou no plano YZ, o meu x é 0. Então, no plano YZ, quando o x é 0, a minha equação é isso daqui. E se eu isolar o z, vai ficar z igual a 1 menos y. Não é verdade? Z igual a 1 menos y. Quando eu faço z igual a 1 menos y, isso eu estou falando, deixa eu escrever aqui. Isso eu estou considerando x igual a 0, tá, gente? X igual a 0. Então, se x igual a 0, eu tenho essa equação aqui. Essa função z igual a 1 menos y não é uma reta decrescente? Não é? Então, eu vou desenhar ela bem aqui, ó, no plano YZ, eu vou desenhar ela. Vai ficar mais ou menos assim. Uma reta decrescente, onde ela corta o eixo Z no 1, então aqui eu tenho 1, e ela corta o eixo Y também no 1. Ela corta o eixo Y também no 1, ó, porque quando você faz Z igual a 0, o Y é 1 também. Então seria essa reta que, na verdade, essa aqui é a nossa reta menos Y, né? Só que deslocada uma unidade para cima. Então você tem essa função. Tudo bem, gente? Deu para entender isso daqui? Tá. Agora eu vou desenhar, vou fazer a mesma coisa nos outros planos. Então, ó, vou fazer no plano XZ. No plano XZ, o Y é 0. Então vai ficar Z igual a 1 menos X, que é a mesma função. É a reta decrescente cortando em Z o 1, em X o 1 também. Só que agora eu vou olhar aqui, ó, no plano XZ. Então, no plano XZ, eu também tenho uma reta decrescente, cortando aqui o eixo Z no 1 e cortando aqui o X no 1 também. E no plano XY, é quando o Z é 0. Se o Z é 0, vai ficar Y igual a 1 menos X. Então, de novo, eu tenho uma reta decrescente, a mesma coisa, a mesma reta. Eu tenho uma reta decrescente, só que olhando aqui para o chão, ó, uma reta decrescente, cortando o eixo Y no 1, cortando o eixo X no 1 também. Então, tem isso daqui. Tá? Ou seja, esse meu quarto plano estava inclinado. Então, com isso, a gente consegue achar aqui, ó, a nossa região. Então, a nossa região é esse sólido aqui. É esse sólido. Deu para entender, gente? Agora, esse sólido aqui, que é o tetraedro, eu poderia olhar ele como do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, tanto faz. Se eu posso escolher, eu vou olhar ele como do tipo 1, porque o tipo 1 é o mais tradicional para a gente. É olhar um sólido na direção do eixo Z, olhar de baixo para cima, é o mais tradicional. Então, olhando para esse sólido de baixo para cima, eu sempre vou começar aqui no chão, certo? Ou seja, o Z sempre começa no 0, e ele sempre vai bater nesse plano aqui. Não é verdade? Ó, não importa onde você começa aqui, ó, eu sempre começo no chão, e conforme eu vou avançando, essa minha barreira aqui em cima é o meu plano inclinado. O meu plano inclinado é essa equação aqui. Isolo Z nessa equação, vai ficar Z igual a 1 menos X menos Y.
Então, o Z está sempre abaixo desse plano e acima do chão. Então, olhando isso daí, com uma região do tipo 1, o meu Z ele está sempre acima do chão e abaixo daquele meu plano inclinado, que é, isolando o Z ali, é 1 menos x menos y. É isso daqui. Agora, olhando para a projeção no plano XY, eu tenho justamente esse triângulo aqui, ó, gente. Então, olhando para a minha projeção, já que eu estou do tipo 1, então tem que olhar minha projeção no plano XY. No plano XY tem esse triângulo aqui, ó. Então, se eu olhar esse triângulo como do tipo 1 também, eu vou caminhar aqui, ó, nesse sentido. Nesse sentido. Então, o meu y, ele sempre começa no 0 e ele bate nessa minha reta decrescente. Eu estou olhando para o plano XY. Então, se eu pegar essa mesma figura, olhar só para o plano XY, eu tenho isso aqui, ó, no plano XY. Eu tenho isso aqui no plano XY. Essa figura é a mesma dessa, só que aqui ela está deitada. Tá? Então, olhando para essa região aqui, ó, se eu for olhar como do tipo 1, eu começo em y igual a 0, e se eu caminhar de baixo para cima, eu sempre vou esbarrar nessa reta decrescente. Só que essa reta decrescente é a função y igual a 1 menos x. Então, nesse caso, o meu y está acima do 0 e abaixo da função 1 menos x. Para terminar, então agora o meu x está entre constantes. Quais constantes? O x está entre 0 e 1. Pronto. Fiz a parte mais difícil. Agora é só montar a minha integral. Como vai ser o volume disso daí? Bom, o volume vai ser a integral tripla da função 1. Já que eu quero o volume da minha região, isso aqui é a minha função 1. Como eu estou olhando o tipo 1, eu vou começar integrando em z, depois em y e depois em x. O z está entre 0, 1 menos x menos y. O y está entre 0 e a função 1 menos x. E o x está entre 0 e 1. Bom, eu vou integrar a função 1 em relação a z, vai ficar só z. Então, isso aqui é a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e aqui z. Só que eu vou aplicar no intervalo de 0 a 1 menos x menos y. Depois eu vou integrar em y, depois eu vou integrar em x. Quando eu aplicar 0, vai zerar. Então, no lugar do z, eu vou colocar só essa função aqui. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e a função que vai aparecer aqui é 1 menos x menos y. Agora eu vou integrar isso aqui em relação a y. Quando eu integro isso aqui em relação a y, 1 menos x para mim é constante. Então, vai ficar 1 menos x vezes y. Então, meu volume vai ser integral de 0 a 1. Aí aqui vai aparecer 1 menos x vezes y. Aí, menos aqui. A integral do y em relação a y é y ao quadrado sobre 2. Aqui eu já integrei isso daqui. Falta aplicar no intervalo. Que intervalo? De 0 a 1 menos x. Vou colocar de 0 a 1 menos x. Ó, quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo. Então, não interessa o 0. Vou olhar para cá agora, 1 menos x. No lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x, que dá 1 menos x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser integral de 0 a 1. Aqui vai ficar 1 menos x ao quadrado. Aí, menos, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado sobre 2. 1 menos x ao quadrado sobre 2. Gente, aqui é a mesma coisa, certo? 1 menos x ao quadrado aqui também. Só que aqui é 1 inteiro e aqui é menos meio, né? 1 inteiro menos meio é meio. Tudo bem? Então, ó, quando eu faço esse menos esse, dá meio desse. Esse meio já coloco aqui fora. Vai ficar meio integral de 0 a 1 dessa função aqui, 1 menos x ao quadrado. Vou desenvolver isso daqui. Então, o meu volume vai ser meio integral de 0 a 1
Aí vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, só falta integrar esse polinômio agora. Isso aqui vai dar meio. Integral de 1 é x. Integral de menos 2x é x quadrado. E aqui a integral vai ficar mais x ao cubo sobre 3. Vou substituir de 0 a 1. Quando eu colocar 0, vai zerar todo mundo, né? Então só interessa o 1 nesse caso. Vai ficar meio. Aqui vai ficar 1 menos 1 mais 1/3. Só que 1 menos 1 vai simplificar. Vai ficar meio vezes 1/3, que é 1/6 unidade de volume. Então, ó, terminando essa questão. Alguma dúvida nessa questão? Aí você poderia dizer, professor, mas isso daqui, esse tetraedro, não é uma pirâmide de base triangular? É. Uma pirâmide de base triangular não é base vezes altura dividido para 3? É. A base dela não é um triângulo, que o senhor até desenhou aqui do lado, ó. Esse triângulo tem base 1, altura 1. Então, a base dela é 1 vezes 1 dividido para 2, é meio. A base dela é meio. E a altura dela é 1, né, da minha pirâmide. Então, vai ficar meio vezes 1 dividido para 3. Aí vai dar 1/6. Vai dar o mesmo resultado. Pode fazer assim? Pode. Não tem problema nenhum. Mas, qual é o mais legal de fazer? É só pegar meio vezes 1/3 dividido para meio vezes 1/3 ou fazer logo toda essa integral tripla aqui. Então, é muito melhor você fazer isso aqui. É mais elegante, né? Você vai mostrar para alguém. Faz isso daqui, pronto, acabou. Ah, mas se na prova eu quisesse fazer desse outro jeito, não tem problema, tá certo de qualquer forma, né? Só pedir para calcular o volume, mas assim é muito mais divertido de fazer. Bom, então com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. E, gente, lembrando que na quarta-feira é o quê? Nossa segunda apresentação para fechar o ciclo dessa primeira parte. Então, quero todo mundo aqui, todos os grupos, vai ser o mesmo esquema adiante. Eu vou sortear a ordem, né? Vou sortear um dos 12 grupos e nesse grupo que eu sorteei, eu vou sortear 2 pessoas para ver que é a mesma coisa, tá? Então venham preparados, venham já a caráter, né, da empresa de vocês. E desde já eu desejo uma boa prestação para vocês. A gente se vê na quarta-feira. Obrigado, gente.